Ela passou a vida restaurando histórias dos outros, mas nunca imaginou que ao abrir uma única caixa antiga, descobriria que a maior história esquecida era a dela mesma. Apoie o canal, deixando seu like e comentando, isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Agora vamos para a nossa história. Lia Santoro cresceu acreditando que objetos guardavam memórias. Era por isso que seu ateliê era cheio de caixas, cofres, livros antigos e pedaços de madeira que um dia fizeram parte de algo importante. Ali, entre poeira, verniz e silêncio acolhedor, ela se sentia em casa. Restaurar lembranças dos outros era, para ela, uma forma de tocar vidas sem precisar entender as próprias perguntas. Naquela manhã, o sol ainda estava fraco quando a campainha tocou. Lia ergueu o rosto, limpou as mãos no avental e abriu a porta. Um homem entrou segurando uma caixa embrulhada em linho. Era Érico Brandão, alguém que ela nunca tinha visto, mas que parecia carregar uma urgência silenciosa nos olhos. Você é a Lia, certo? Ele perguntou, observando o ateliê como se reconhecesse histórias escondidas nas prateleiras. Sou sim. Em que posso ajudar? Érico colocou a caixa sobre a bancada e tirou o pano com cuidado. A madeira escura estava rachada, as ferragens antigas, o verniz quase apagado. Mas havia algo imponente naquela peça. Algo que parecia vivo. Encontraram isso em uma casa prestes a ser demolida, explicou ele. Estava dentro de um armário embutido, atrás de tábuas falsas, como se alguém tivesse escondido de propósito. Ele fez uma pausa. Não achei chave nenhuma, e senti que essa caixa precisava ser aberta por alguém que respeita memórias. Aquela frase tocou algo profundo dentro de Lia. Respeitar memórias. Ela sempre acreditou nisso, mesmo sem entender exatamente por quê. Eu posso tentar restaurar por fora e depois trabalhar na fechadura, disse ela. Não quero forçar nada. Objetos assim carregam histórias delicadas. Faça como achar melhor, respondeu Érico. Mas, se você encontrar algo dentro, pode me avisar. Acho que essa caixa guarda parte da história daquela casa. Lia sentiu, embora algo dentro dela dissesse que havia mais ali. Mais do que uma história de uma casa prestes a desabar. Quando Érico foi embora, o ateliê ficou novamente em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Um silêncio que chamava. Lia passou o resto do dia observando detalhes da caixa. Restaurou pequenas fissuras. Limpou ferragens antigas. Removeu lascas irregulares do verniz. Mas ao virar o objeto para lixar a base, algo a fez parar. Ali, gravado à mão, quase apagado pelo tempo, estava escrito o nome dela. Lia. Ela tocou as letras, como se pudessem queimar. Isso não é possível, murmurou, ajeitando o abajur para iluminar melhor. O entalhe era antigo, feito com alguma ferramenta fina. Não era recente. Não era coincidência. Naquela noite, Lia voltou para casa com um coração inquieto. Dona Regina, sua mãe adotiva, estava na cozinha passando café. O cheiro familiar deveria trazer paz, mas só aumentou a sensação de que algo importante estava prestes a se desfazer. Você está estranha hoje, filha, comentou Regina, ajustando o óculos. Aconteceu alguma coisa? Lia hesitou. Um trabalho novo. Mas, não sei. É diferente. Quer conversar? Ela balançou a cabeça. Talvez depois. O silêncio entre elas tinha sempre esse formato. Ameno, cuidadoso e cheio de coisas não ditas. Na manhã seguinte, Lia voltou cedo ao ateliê. O sol ainda não tinha força suficiente, mas ela sentia que precisava estar ali, sozinha, com a caixa. Ela colocou o objeto sobre a mesa, pegou as ferramentas de precisão e começou a trabalhar na fechadura antiga. A cada movimento, parecia que a caixa esperava. Depois de vários minutos de paciência, um clique suave ecoou. A fechadura finalmente cedeu. Com mãos trêmulas, Lia levantou a tampa. O interior era surpreendentemente preservado. Havia algumas cartas amarradas com barbante, um pequeno vestido de bebê dobrado com extremo cuidado e uma pulseira delicada com um pingente em forma de estrela. O coração dela vibrou no peito quando viu o bordado no vestido. Entre fios de linha fina, um nome estava escrito. Lia. Ela apertou o tecido contra o peito. Aquilo, ninguém poderia explicar. Era impossível que aquela caixa, com aquele nome, tivesse ido parar justamente em suas mãos. Por acaso. No fundo da caixa, havia ainda um envelope separado, com uma única frase na frente. Para quando ela estiver pronta, Lia engoliu em seco. Ela sabia exatamente que o destino tinha acabado de abrir uma porta, e que dali para frente, nada seria igual. Lia ficou por longos segundos, apenas olhando para o envelope que dizia, para quando ela estiver pronta,
Aquela frase parecia atravessar gerações, como se tivesse sido escrita para alcançar exatamente aquele momento. Com a respiração pesada, ela abriu o envelope. A letra era firme, delicada e profundamente emocionada. Minha pequena Lia, se você está lendo isto, significa que o tempo fez o que eu não pude fazer. Eu não tive forças para te criar, mas tive coragem suficiente para te amar. Você não foi abandonada. Você foi entregue. E existe uma diferença imensa entre as duas coisas. As palavras tremiam nas mãos de Lia. Ela sentiu uma lágrima cair sobre o papel, mas não a enxugou. Era como se aquela lágrima estivesse respondendo algo que seu coração sempre soube, mas nunca conseguiu explicar. Logo abaixo, havia mais uma frase. Procure nas outras cartas a história que o tempo tentou esconder. Você nasceu do amor, não do medo. Com dedos trêmulos, ela pegou o feixe de cartas amarradas e cortou o barbante. As cartas mais antigas tinham datas de mais de 3 décadas, escritas pela mesma mulher. A primeira dizia: Querida Regina, eu te entrego minha filha com a esperança de que você dê a Alá o que eu não posso. Eu a amo mais do que consigo escrever, mas a vida foi cruel demais comigo. Prometo que um dia encontrarei uma forma de dizer a ela que nunca a abandonei. Lia sentiu o chão fugir por um instante. Aquela carta não falava de rejeição. Falava de amor, um amor desesperado, mas amor ainda assim. A segunda carta era ainda mais profunda. Às vezes, penso em passar pela rua onde você mora, só para ver, de longe, se ela está feliz. Não para ser reconhecida, mas para ter certeza de que fiz a escolha certa. Se um dia ela quiser me encontrar, estarei velha, mas viva. Lia respirou fundo. Aquela mulher estava viva, em algum lugar, ainda esperando. Antes que pudesse pensar mais, a campainha do ateliê tocou. Era como se o mundo real estivesse puxando seu braço para que ela respirasse um pouco. Quando abriu a porta, Érico estava lá, segurando uma pasta e um olhar preocupado. Eu senti que precisava passar por aqui, disse ele. Está tudo bem? Lia simplesmente entregou a ele uma das cartas. Ele leu sem pressa, respeitando o peso de cada palavra. Quando terminou, ergueu o olhar e disse baixinho: Lia, essa é a sua história. Ela sentiu. Eu sempre senti que faltava alguma coisa, como se houvesse um vazio que eu não sabia nomear. E agora? Tudo faz sentido. Eu não fui rejeitada. Eu fui protegida. Érico se aproximou mais um passo. Você já falou com a sua mãe sobre isso. Lia respirou fundo. É o que vou fazer agora. Chegando em casa, encontrou Dona Regina sentada no sofá, costurando uma barra de vestido como fazia há décadas. Ela ergueu os olhos e percebeu imediatamente a expressão de Lia. Filha, o que aconteceu? Lia se sentou ao lado dela, abriu a caixa e colocou as cartas sobre a mesa de centro. Eu encontrei isso, mãe. E eu acho que é hora de você me contar o que nunca conseguiu. Regina ficou imóvel por alguns segundos. A agulha escapou dos dedos dela. Aquilo dizia mais do que qualquer palavra. Com a voz trêmula, ela começou. Eu prometi a uma mulher desesperada que cuidaria de você como se fosse minha. Ela chorava tanto quando te entregou. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca contei tudo porque tinha medo de te perder. Mas eu te amei desde o primeiro segundo, Lia. Como se você tivesse nascido de mim. Lia segurou a mão dela. Eu nunca teria deixado de ser sua filha, mas eu precisava entender meu começo. Regina chorou baixinho, encostando a testa na testa da filha. Eu estava esperando o dia em que você me pediria isso. Quando a conversa terminou, Lia se sentia diferente, mais inteira, mais verdadeira. Como se finalmente tivesse encontrado um espelho que mostrava todas as partes dela. Algumas horas depois, de volta ao ateliê, ela encontrou Érico esperando do lado de fora. Então, ele perguntou, com suavidade. Foi difícil? Foi necessário, respondeu Lia. Pela primeira vez, sinto que não estou restaurando só objetos. Estou restaurando a minha própria história. Érico sorriu. E pela primeira vez, ela não desviou os olhos. Havia ali uma conexão silenciosa, que talvez o tempo tivesse guardado para aquele momento. Antes de fechar o ateliê, Lia guardou todas as cartas na caixa restaurada e acrescentou um bilhete seu. Obrigada por ter me amado bastante para me deixar ir, e obrigada por ter me amado bastante para me receber. Fechou a tampa com cuidado, como se fechasse um ciclo. O vento da rua entrou pela porta entreaberta, trazendo o cheiro das flores da loja ao lado. E Lia sentiu, pela primeira vez, que sua vida não estava começando agora. Ela estava apenas voltando ao lugar certo.
Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curta, comente e mande para um ente querido que também vai gostar.